aparência, a gente julga pela aparência, a gente dá crédito pela aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Por isso que essa transformação entre mim e Deus, entre você e Deus, ela tem que ser de dentro para fora. Deus não trabalha com circunstâncias externas, Ele trabalha no nosso caráter. Quando a gente permite que Deus nos transforme, isso, nosso coração, Ele vai nos definir a partir de agora, não o que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós. O que você está vivendo? Aquilo que você quer ou o que Deus quer? Quais são os projetos que Deus tem para você, ou é os projetos que você tem para você mesmo? É isso que vai definir aquilo que você tem de ser transformado por Deus, ou somente está melhorando a cada dia. Ah, pastor, estou melhorando a cada dia. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer fazer algo poderoso nas nossas vidas, e Ele faz. Olha, Paulo, que interessante isso aí. Paulo, ele teve uma experiência tão tremenda com Cristo, que ele era um perseguidor, e ele se tornou um perseguido. Ele queria matar aqueles que serviam a Jesus, e ele se transformou em alguém jurado de morte, e ele começou a pregar Jesus para as pessoas, e ele começou a imitar Jesus. O próprio Paulo falou: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entendeu que ele só seria uma nova criatura, uma nova pessoa. A mudança interna de Paulo valeria muito mais a pena, porque o que ele estava querendo refletir na vida dele, nas atitudes dele, na palavra dele, no propósito dele, era aquilo que Jesus tinha para ele. E é isso que eu e você temos que viver. Essa transformação só vai acontecer se tomarmos posse daquilo que o Senhor nos ensinou. Primeiro, lembre-se, Deus não está interessado nas nossas melhorias temporárias, mas Ele quer que nós venhamos ter transformações eternas. Essa transformação de Deus vai começar de dentro para fora, e Deus nos chama, agora sim, para viver uma vida transformada pela sua glória. Deus nos chama, gente, lembra, desde o começo, é a transformação. Eu tenho que ser transformado, e Deus nos chama para isso, para uma experiência de transformação, esperando a glória divina, aquilo que Deus está nos preparado para cada um de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, coloca para nós no telão. Gálatas 2, 20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A transformação de Deus para nós não deve ser para o nosso benefício pessoal, gente. Transformação de Deus para nós tem que ser para que a luz e a glória de Deus seja refletida na nossa vida, para ajudar outras pessoas. A palavra de Deus fala assim: pedes e não recebeis, pedes mal, porque vocês estão pedindo para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. Tem muita coisa que você está pedindo a Deus, e Deus não vai te dar. E você está pedindo e Deus não vai te dar. Por quê? Porque você está pedindo para você. Você só está pedindo para você mesmo, para os seus deleites, para os seus prazeres, para as suas necessidades, e Deus não vai permitir isso. Se Deus te ama e tem um propósito, Ele não vai permitir isso, porque isso vai afundar você. Ele fala assim: vocês pedem mal, porque vocês pedem, vocês só pensam em vocês. Gente, vamos falar a verdade, nós somos egoístas. Vamos falar a verdade, nós somos egoístas. Vamos falar a verdade, quando a gente acorda de manhã, a gente só pensa na gente. Quando a gente acorda de manhã, a gente só pensa na gente, só pensa nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos boletos que tem para pagar, nas contas que tem para receber, nas metas que tem para bater. A gente só pensa na gente. Para a gente pensar em outra pessoa, a gente tem que gostar muito dela. E aí está o erro. Porque eu vou falar uma coisa para você, e eu estou falando isso para mim também. Se eu e você não entendermos que o propósito transformador que Deus quer fazer em nós é não pensar em mim, não pensar em mim mesmo, mas pensar no meu próximo. Vou falar uma coisa para você. Você viu aqui o vídeo de missões. Se o seu coração, eu falo isso aí sem nenhum temor, sem nenhum medo de estar falando, se o seu coração não queima por pessoas que estão longe de Jesus, que estão longe de Deus, que estão sofrendo por Jesus, que estão morrendo por Jesus, se o seu coração não queima por isso, se o seu coração não queima por aquelas pessoas que você conhece, que estão na opressão, que estão no pecado, que estão na miséria, que estão nas drogas, que estão afundadas no pecado, se o seu coração é totalmente insensível para isso, infelizmente a glória de Cristo não está sendo refletida em nós. Há uma necessidade de sermos transformados,
porque no momento só estamos sendo melhorados, porque só pensamos em nós. Deus só mudou a sorte de Jó, isso é fantástico, quando ele intercedeu pelos seus amigos. E não era tão amigo assim não, era amigo que estava lá para humilhar, para acusar, para falar assim: ó, Jó, amaldiçoa o teu Deus de morte, você pecou, rapaz, você é um pilantra, você fez alguma coisa errada. E Jó, não! E Deus falou assim: ora por eles, abençoa eles, para de amaldiçoar as pessoas, para de desejar o mal para as pessoas, mesmo que sendo crente. Não é que você fala, por mais que você não fala, mas o coração está ali, ó. Você não fala: Senhor, eu não quero pensar isso, Deus, mas se o Senhor quebrasse o fulano lá, só quebrar as duas pernas dele, tá bom, não precisa mais que isso não. Não precisa matar não, só esfola. Leva para a glória, promove Jesus. Nós somos tentados a isso. Se o nosso coração não está queimando pelos perdidos, se o nosso coração não está queimando pela palavra de Deus, é porque a chama da nossa vida, aquilo que é interior ainda não tem que ser melhorado não, porque está melhorando todo dia, melhora hoje e piora outra coisa, tem que ser transformados, precisamos ser transformados. Aí ele fala assim: eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu tenho que entender que a presença de Deus na minha vida, a unção de Deus na minha vida, a libertação de Deus fez sobre a minha vida, não é para o meu bel prazer, não é para a minha necessidade, é para que eu seja um instrumento de Deus para profetizar, para testemunhar, porque eu recebi o ID de Jesus, e o ID é uma ordenança: vão, façam discípulos, ide, fazei discípulos em todos os confins da terra, pregando, ensinando, batizando. Não é para o pastor Josias, é para cada um de nós que estamos sentados nesse banco. O ID não foi só para mim, o ID é para cada um. Você tem que descobrir como você vai cumprir esse ID, como você vai fazer esse ID, mas para isso tem que haver transformação de dentro para fora.